Fala pessoal, fala Dev, bem-vindo de volta aí ao nosso tutorial, onde a gente vai seguir trabalhando aí com o nosso InstaClone e agora a gente vai trabalhar com a configuração do modo escuro. E para você que está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, recomendo que vá aqui na descrição do vídeo e peguem a nossa série desde o início. Esse já é o 13º episódio de tutorial, 14º episódio da série. Se você pegar do início, vai entender aí do que se trata o nosso projeto e vai poder vir com a gente aí para poder construir esse projeto. E para você que já está seguindo aí o projeto desde o início, vou mostrar aqui no emulador. Para poupar tempo, eu já configurei esse emulador para poder ficar no modo escuro. Talvez você esteja usando aí seu próprio celular, então é só trocar lá para o tema escuro, ou pode trocar no emulador mesmo. É o mesmo processo que a gente faz no celular. Vai lá em configuração e aciona o modo escuro. E como vocês podem ver, a gente já tem algumas configurações que a gente foi fazendo enquanto desenvolvia o projeto para ele funcionar no modo escuro, por exemplo. A nossa label aqui do Instagram, ela está da cor correta, o fundo aqui de tela também está da cor correta, os nomes aqui no Stories, também os nomes que nós temos aqui e da descrição, nos itens do feed, mas a gente tem alguns problemas aqui para poder corrigir, por exemplo, se você estiver vendo aí os ícones, vai estar um pouquinho difícil de ver porque tem pouco contraste, mas eles estão aqui, mas eles estão numa cor que tá legal para o tema claro, mas não está funcionando bem para o tema escuro. Então a gente vai precisar trabalhar aí com essas configurações. E para isso a gente vai começar lá pelo primeiro componente que a gente montou, que é a nossa Instagram Toolbar. Vou até fechar a nossa home aqui. E vamos começar fazendo uma configuração de cor que a gente vai usar para os ícones da nossa toolbar. Então vamos aqui, abaixo da label, vamos criar uma variável val icons color, que vai receber material theme ponto color scheme ponto on background, que é a cor para poder aparecer no background, independente de estar no modo claro ou no modo escuro. A gente já falou sobre isso aí em outro episódio. E vamos trabalhar com uma propriedade bem legal aqui nos nossos ícones. Acho que vai ter até um ponto interessante para a gente poder ver. Aqui a gente está usando o de notificação e está usando de mensagem. Na verdade, vai ser lá quando a gente for trabalhar com a home, eu vou explicar para vocês uma diferença aqui entre os tipos de ícone, já que a gente está usando o PNG e também está usando o XML. Mas aqui, nas nossas imagens, a gente vai ter uma propriedade para poder modificar a cor delas. É interessante que, mesmo sendo PNG, você não tendo acesso direto aqui ao código, como acontece aqui no XML, a gente consegue mudar a cor desse ícone. É uma coisa legal mesmo para quem trabalha com XML e talvez não usou esse recurso. Que aqui no caso do Compose, a gente vai chamar o Color Filter. E o Color Filter, ele recebe um Color Filter, ponto, deixa eu apagar, digitando é melhor, ponto tint, que é onde a gente vai colocar a nossa cor, que é a cor dos ícones, então, icons color. E vamos fazer a mesma coisa nesse image aqui de baixo. Color filter, color filter, ponto tint, icons color. Beleza, não vamos rodar no emulador ainda, mas aqui o que a gente fez foi configurar a cor para, independente do tema, ficar uma cor legal, que no caso do tema escuro, eles vão ficar na cor branca, como dá para ir lá no tema e ver a configuração que a gente aplicou em outro momento. Feito no Instagram Toolbar, na verdade tem mais uma coisinha para a gente fazer aqui que é legal de ver também. Eu falei lá na primeira aula que a utilidade desse preview aqui, que agora vocês vão ver, que é a gente trabalhar com 2 previews ou mais, que no caso aqui vai ser útil para nós trabalharmos com o tema escuro. Então vamos lá criar o nosso segundo preview, @preview, show background, show
background, vamos colocar verdadeiro, composable, fun, dark, Instagram, toolbar, preview. Abre um construtor, abre aqui o escopo também de chaves. E aqui dentro a gente vai chamar o Instagram toolbar, como a gente fez na parte de cima, mas aqui tá igual, só tá mudando o nome. Vamos até colocar esse dark aqui com letra maiúscula. A gente precisa setar também a propriedade do tema, porque senão ele vai carregar da mesma forma, como vocês estão vendo, o código tá igual. E isso a gente faz aqui, ó, chamando o nosso tema, a instância do nosso tema, que no caso é o Instagram theme. Aqui dentro desse construtor, a gente vai colocar a propriedade dark theme como verdadeiro. E aí a gente pega aqui o Instagram toolbar, recorta, coloca aqui dentro desse escopo. Vamos remover esse espaço, vamos identar, Ctrl A, Ctrl Alt L. E vamos recarregar o nosso preview aí para ver como é que vai ficar. Aí, carregou. E aqui vocês já conseguem ver a diferença. Vai ficar dessa forma quando a gente rodar no emulador. Tem até uma coisa interessante que no tema escuro, o preview funciona com a fonte Billabong aqui do Instagram, não funciona no tema claro. Provavelmente algum bug, não vai alterar aqui na questão do nosso desenvolvimento, porque quando a gente roda ela funciona normalmente. Mas fica aí essa observação. Agora a gente tem aí tanto o tema claro como o tema escuro. E a gente vai fazer essa configuração nas outras classes que a gente implementou também. Vamos agora lá para o feed item. Lá vai ter mais algumas configurações para a gente poder fazer também. A gente vai criar também aquela cor lá que a gente usou do feed icon. Então vamos dar um espaço aqui. Val icons color. Aí a gente vai puxar material theme, color scheme, on background. Vamos aplicar então essa cor. Aqui a gente tem o feed icon, que está usando genérico aí para os 3 primeiros ícones. E esse aqui separado, vamos colocar nele primeiro aquele ícone do bookmark. Então vamos puxar aqui um color filter.tint, icons color. E eu ia explicar para vocês aqui nesse item, porque aqui a gente está usando uma imagem que é XML, mas eu acabei explicando já na toolbar mesmo, que é essa diferença, mesmo sendo XML, que a gente poderia modificar a cor diretamente aqui, ou sendo um PNG que a gente não tem acesso à cor, a gente consegue modificar a cor com essa mesma propriedade aqui, que é o Color Filter, colocando a cor que já está configurada lá no nosso tema. Então vamos colocar a cor aqui no nosso feed icon também. Vamos ver aqui a melhor forma da gente fazer isso. Acredito que vai ser, por enquanto, passando por um parâmetro mesmo. Vamos colocar uma vírgula aqui. Color filter.tint. Na verdade, para a gente evitar de passar um parâmetro, vou fazer um teste. Vou tentar puxar diretamente essa cor que a gente está usando no Icons Color aqui embaixo no nosso feed icon. Então vamos lá. Material theme, color scheme, on background. Beleza, funciona, então a gente evita precisar passar mais um parâmetro aqui e colocar ele aqui. A gente pode avaliar depois se isso vai estar sendo uma boa prática ou não, mas no nosso caso aqui vai estar economizando aí algumas linhas de código e continua sendo um código legível. Tá claro aqui o que a gente está usando, certo? Então vamos fazer agora também o nosso tema escuro. Vamos fazer aqui então um @preview show background true, é um composable fun dark feed item preview. Abre o construtor, abre aqui também as chaves e vamos chamar já o tema. É Instagram
Instagram Theme. Se tiver um projeto diferente, puxei o Instagram Theme e não funcionou. É só ir aqui no tema e ver, ó, chama Instagram Theme. Se tiver um outro nome aqui, vai ser o nome que você vai chamar quando for criar o seu preview, beleza? Então, criado aqui o nosso Instagram Theme, a gente tem que colocar aqui o Dark Mode, setado como True. Vamos copiar aqui esse feed. Na verdade, vamos usar o mock. A gente tem um mock aqui no nosso Data Repository de Story, tem também de feed. Vamos aproveitar o de feed para usar da mesma forma como a gente usou lá na classe de Story. Então, o que a gente pode fazer? Vou apagar esse feed aqui que a gente criou. Então, aqui no igual feed do preview normal, vou colocar um feed list, abrir um colchete e vou colocar o 0, que aqui a gente está indicando o primeiro item da lista, que vai ser esse Alex Turner. E vamos fazer agora o feed item aqui também. Feed item, feed list. Podemos até chamar um diferente, vamos colocar um, que a gente chama aqui o próximo usuário. Vamos indentar tudo, selecionei aqui, Ctrl Alt L. Beleza, tá certinho. Vamos ver aí como é que vai ficar agora o nosso preview do feed item, que é uma classe também que estava tendo um problema. Deixa eu diminuir aqui, já carregou. Vamos rodar de novo para ver aqui no tema escuro. Olha aí que legal. Eu dei uma pausa aqui para poder carregar, acabou carregando até rápido, mas aí já até trocou o nosso usuário, tá? Tirou o arroba aí do Joe Do, agora tá como Alex Turner. E aqui a gente consegue ver os dois, ó, usando os dados aí do usuário 2, que é o Judge, e o usuário 1, que é o Alex Turner. E aqui a gente consegue ver o preview, como ele vai ficar no emulador também quando a gente for rodar. Então a gente já consegue ver que esses ícones que estavam sem contraste, eles vão ter um contraste, vai aparecer legal agora quando a gente rodar aí o nosso aplicativo. Vamos na Home agora, ela também está sem o Dark Preview, vamos criar lá. Ficou muito legal isso aqui, hein, galera? Fala a verdade. Vamos voltar aí para Home. Abrir aqui já o Split e vamos criar um Dark Preview para Home também. @preview show background verdadeiro @composable fun dark home screen preview. Abriu o construtor, abriu as chaves. Vamos chamar aqui então Instagram Theme. Aqui dentro desse construtor, Dark Theme como True. Deixa eu descer aqui. E vamos chamar Home Screen. O Dark aqui é maiúsculo. Vamos identar, selecionei, Ctrl Alt L. Beleza, identou. E já carregou aqui também, ó. Modo claro, modo escuro. Se o da outra classe tinha ficado legal, fala a verdade. Esse aqui ficou mais legal ainda. A gente já está conseguindo ter uma visualização completa aqui do nosso aplicativo. Aquela questão aqui da label que está aparecendo normal no tema escuro. Aqui os nossos stories. Só não carrega os dados aí do Glide, a imagem. Mas quem sabe aí eles corrigem isso em alguma versão futura, né? A gente já viu que eles corrigiram aquela questão de telas com Glide não aparecerem no preview e está aparecendo normalmente aí agora. Vamos ver o que mais tem para a gente poder melhorar agora, para a gente concluir o nosso tema escuro. Agora a gente vai precisar trabalhar nesse divisor aqui, o divider, na verdade. Essa cor, eu achei que ela não ficou muito boa, eu achei a princípio que ia ficar no tema escuro também, mas eu achei que ficou muito largo. Então a gente vai precisar fazer uma configuração aqui também. Vamos lá então em Color. Aqui a gente tem o Divider Color, vamos criar mais uma. Val Dark Divider Color igual a Color. E vamos colocar uma cor diferente aqui. 0xFF
vai ser 34, 34, 34. Já vai aparecer aqui. Não vai dar para ver porque é quase a cor aqui do Android Studio, mas vocês vão ver que vai dar uma diferença. Vamos aqui no tema também. E aqui a gente vai usar uma outra propriedade para poder criar uma instância dessa cor, que vai ser o onSurface. Então vou dar uma vírgula aqui, chamar onSurface, que já existe. Se você apertar Ctrl e clicar aqui no Dark Color Scheme ou no Light também, você vai ver as cores pré-configuradas que existem. Então aqui a gente está fazendo um override, sobrescrevendo a cor dela, que nesse caso aqui é o Dark, então vai ser o Divider, Dark Divider Color. Vamos fazer a mesma coisa aqui no Light, só que vai ser o Light. Então, onSurface, Divider Color. Só prestar atenção aqui, ó, está usando a mesma propriedade. É onSurface, opa, o inglês está difícil. Vamos lá, Dark e o Divider com a cor normal. Então vamos aqui na Home e vamos fazer a alteração, que vai ser chamar Material Theme, Color, Scheme, onSurface. Vamos voltar aqui no tema. É onSurface mesmo que a gente usou para poder modificar essa cor. Então vai ser a cor que a gente vai usar aqui. Quando a gente rodar no emulador, a gente vai ver aí se funcionou e se o resultado vai ficar legal. Acho que tem mais alguma coisa que a gente pode melhorar. Deixa eu carregar aqui novamente. Beleza, rodou. Ok, tá a cor diferente aqui no Divider nos dois casos. Tá com uma espessura um pouco mais larga, mas quando a gente rodar, vai funcionar melhor. E tem uma coisa que eu vou modificar aqui no tema, que alguns testes que eu fiz eu acho que ficou melhor também. Então a gente vai aqui no tema, tem essas questões aqui desse Dynamic Color, aqui dentro dessa variável do Color Scheme, que ela vai estar funcionando aqui, Android SDK... 0 não, aqui ele só está pegando para poder comparar, do S, que é a partir da API 31. Pelo menos no emulador que a gente está testando aqui, eu acho que isso aqui não é interessante de manter. Então a gente vai manter aqui esse Dark Theme, esse Else, mas vamos remover por enquanto esse Dynamic Color. Vocês vão ver aí que quando a gente fizer isso, vai dar uma diferença nessa cor de fundo aqui do modo escuro. Ela vai ficar mais escura sem usar esse Dynamic Color. Não vou entrar muito em detalhes também no que está acontecendo aqui, mas basicamente de acordo com a versão aqui do Android, no caso se ela for a versão que a gente estiver rodando aí, né, o aplicativo, for maior ou igual, essa versão S aqui, que é a API 31, ele vai usar essa cor dinâmica. Vou remover, porque eu acho que não é algo interessante para nós aqui no momento. E vamos rodar para ver como é que vai ficar o nosso app aí no modo escuro. Rodou no emulador, agora sim. Essa questão da cor eu acho que vocês já vão ver a alteração que a gente fez, a diferença aqui. No início do vídeo, essa cor aqui não estava bem um preto, estava um cinza, estava uma cor um pouco mais clara, e esse preto aqui fica mais fiel ao app original que a gente está clonando aí, que é o Instagram. Então acredito que fica melhor sem esse tema, sem essa configuração, embora o aplicativo já está com vocês, está na mão de vocês aí agora. Se quiser mexer ou se quiser deixar da forma que está, vai ficar muito legal também. Aí aqui o device ele ficou mais suave. Estamos vendo aqui também que os ícones eles já estão na cor branca, como é o padrão do Instagram também. E está aplicado aí o nosso tema escuro. A gente criou também, vamos só voltar no Story, eu acho que no Story a gente não criou. Vou minimizar aqui. A gente não criou o preview de modo escuro aqui no Story. Como já está no final do vídeo, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, sempre lembrando que não é uma prática adequada. Vou dar um Dark aqui no início. E vamos configurar o tema também. Instagram Theme. Dark verdadeiro. Recortar aqui a chamada do Story Item, colar.
Isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, sempre bom lembrar, não vai interferir no código, é só aqui no preview mesmo que já está carregando, vou colocar para carregar novamente, que a gente só tem o modo claro, é legal que a gente tem aqui também o modo escuro, mas aqui no emulador o nosso story já está funcionando normalmente. Independente da gente fazer essa configuração desse preview do tema escuro ou não, é mais uma coisa que é importante a gente ver, que na hora que a gente estiver desenvolvendo, a gente já consegue ver aí, testando como é que vai ficar de acordo com a configuração do tema claro e tema escuro, se está configurado corretamente. É uma ferramenta muito útil aí, é uma skill importante para poder você ter. Vou diminuir, voltar para o emulador. Então, por esse vídeo é isso, a gente concluiu a configuração do tema escuro e no próximo vídeo a gente vai trabalhar com o ícone do aplicativo e também vamos trabalhar aí configurando a nossa splash. Se você não sabe o que é uma splash ainda, nesse próximo vídeo eu vou explicar um pouco melhor também. Então não esquece de fazer o commit para não perder esse código, se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários e bora para o próximo vídeo.